Muito bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui o microfone para vocês me ouvirem. Pronto. Bom, vocês estão acompanhando aí a maratona de lives e de entrevistas, tanto pelo podcast quanto pelo Instagram. Só para informar vocês, amanhã é o último dia, tá? A gente dá a parada aí na maratona amanhã e só volta em outubro, a partir do dia 7 de outubro, tá? Com mais autores, com mais entrevistas, com mais conteúdo literário pelo podcast e pelo Instagram, relacionado à entrevista, porque os episódios não param, tá bom? Bom, a gente vai conversar com um escritor que eu amei conhecer, adorei ler o livro dele, é talentoso, é um escritor que é bem potente. Eu falei isso para ele em off, né? E eu amei conhecer o trabalho dele, e eu falei, vamos, e ele falou, vamos, e aí ele topou de vir aqui conversar sobre o livro e falar um pouquinho sobre o trabalho dele como escritor e outras publicações, né? Vamos aguardar ele entrar? Deixa eu ver se ele entrou aqui, peraí. Ainda não. Lembrando que essa entrevista, essa live, vai ficar gravada aqui no Instagram, MoniqueMM18, e vai ficar disponível lá no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. E, evidentemente, no Instagram do nosso autor, Matheus Januário, tá bom? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Matheus, querido, vou te convidar. Pronto. Só aceitar. Agora ele está te vendo. Ele está caracterizado, gente. Nada melhor do que falar do coelho vestido de coelho, né? Eu acho sensacional essa estratégia de marketing. Muito bem. Eu gosto de gente assim, inteligente, que sabe divulgar, entendeu? Seja muito bem-vindo, querida, ao meu projeto esse mês de setembro. Muitíssimo obrigada por você vir aqui, disponibilizar um tempo para falar sobre o seu livro e deixar as pessoas conhecerem o seu trabalho. Eu vou pedir para que você abaixe um pouquinho o volume aí, o ajeite o som, que eu consigo me ouvir. Tá dando um retorno bem brabo aí, vai atrapalhar a gente na live. Deixa eu ver aqui. Isso, agora melhorou, eu acho. Não? Não, é só. Tá usando o microfone? Não, do próprio celular mesmo. Tô sem fone. É porque eu tô conseguindo, tá dando retorno, vai atrapalhar a nossa live. Bom, se atrapalhar aí, você me avisa, tá? É porque eu tô me ouvindo, isso me incomoda. E o retorno tá muito grande. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Será que agora foi? Ainda tá ouvindo? Agora deixa rolar, qualquer coisa a gente dá uma paradinha. Ô Matheus, me diz uma coisa, tua primeira live literária? Sim. No caso, essa é a minha segunda, né? Eu fiz uma pra. Assim que o livro saiu, eu fiz uma pra promover, né? E agora essa é a minha segunda. Tô bem nervosa. O teu livro. Mas por que, gente? Você já fez live, já sabe como é que é? Mas é sempre uma novidade, né? Nunca é igual.
Eu te entendo perfeitamente. O teu livro, chamado As Aventuras do Coelhinho Nico. Por que esse nome? De onde veio esse título para você colocar na sua obra? Ela veio no caso do da própria história. Ela começou bem pequenininha e acabou que ela foi ganhando uma proporção tão grande que aí eu falei assim, isso com certeza se tornou não só uma aventura, mas uma grande aventura. Aí então eu achei que seria bastante interessante frisar isso na capa do livro para a pessoa que assim que olhasse visse assim, não, então é mais do que uma simples historinha de um coelhinho. Tem algo ali para ser feito e ser contado. A gente pode dizer que o teu livro é infantil? Sim, e ao mesmo tempo não, porque foi meio que proposital, né? Eu fiz esse livro não só com a intenção de chamar a atenção das crianças, mas também a atenção dos adultos, para justamente o conteúdo dele, né? Que eu acho Agora, interessante. me diz uma coisa, por que coelho? De todos os animais, você foi lá e optou por um coelho. Poderia ser, por exemplo, uma girafa, um leão, mas você escolheu o coelho. Por que essa conexão com o coelho? Então, a inspiração do próprio livro, ele veio de um dever de casa da minha prima, que era de um coelho. Estou até aqui, próprio dever de casa dela para mostrar. Aqui, foi daqui que veio, né? Muito bom, gente. Então, essa primeira versão era de um coelhinho que estava cansado de comer cenouras. Então ele vai em busca de um alimento diferente para a casa dele, né? Então ele começou daí. Nisso que eu li a história, achei interessante, legal. Surgiu uma campanha na internet, não sei se você acompanhou, que era do curta-metragem Salvando Ralph, se eu não me engano. Que era de um coelho que vivia, era tipo um documentário de um coelho que estava numa fábrica, né, que faziam testes em animais dele. Aí eu olhei para aquilo dali, tipo, já tem uma história de um coelho aqui, isso agora explodindo. Aí eu isso seria interessante. Aí eu pesquisei, né? E acabou que, para eles fazerem testes, eles também usavam bastante, não só o macaco, mas também o coelho. Aí eu falei, então eu acho que eu vou pegar esse coelho e jogar aí na história. O universo te dando vários sinais, né? De que essa Exatamente. história tinha que nascer. E durante a leitura do seu livro, eu vi que você explora bastante a relação do humano com o coelho e vice-versa, né? Isso. Eu achei isso fantástico, porque a primeira coisa que eu pensei foi: tem gente que tem coelho dentro de casa, cria coelho dentro de casa, tem coelho como um bichinho de estimação, como um gatinho, como um cachorrinho. Eu tive uma irmã, inclusive, que teve um coelho. E ela criou um coelho. Eu nem sei, eu era muito pequena, né? Se a nossa diferença de idade é grande. E aí eu lembro de ter um coelho dentro da casa da minha irmã. Eu não sei o que houve com o coelho, mas tem as pessoas cultivam, né? Tem esse negócio de ter o coelhinho como um bichinho de estimação. E eu vi na leitura do seu livro que você explora bastante essa relação, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, já que também a carne de coelho é comercializada. E a gente vê que durante a leitura a gente tem um lado ruim também dessa relação de coelhos e bichinhos com os humanos. Esse é o teu primeiro livro publicado? O primeiro livro. E você publicou ele agora, em 2022? Sim, ele foi em fevereiro. Ele saiu em fevereiro, quer dizer,
praticamente um recém-nascido no mercado editorial. Ele é pequenininho, Isso. ele ganhando essa força, que maravilha. Ô, Matheus, qual é o lugar do Brasil que tu tá falando? Eu tô falando do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Eu sou da Tijuca, gente. Por que a Caramba, gente lá não se daqui. encontra? Faz um encontrão de autores do Rio de Janeiro. Super aprovo. Super aprovo. Gente, a quantidade de escritores que eu tenho aqui no projeto, uma autora antes de você também aqui do Rio, eu não sabia. Olha, estou muito animada para fazer esse encontrão de autores daqui do Rio. Eu vou te mandar mensagem quando a gente editar isso, ouviu? Ah, sim, pode. Já tô dentro. Não sei qual é o dia, não sei qual é o horário, mas eu tô dentro. Eu gosto de gente assim. Bom, eu tô aqui com a sinopse do teu livro e eu posso ler um trechinho dela para inteirar ainda mais os leitores da tua história? Sim, claro, pode ficar à vontade. Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do livro, As Aventuras do Coelhinho Nico. Que, aliás, essa capa, a gente vai falar dessa capa já já. Do nosso autor Matheus Januário. Nico é um coelhinho que estava cansado de comer sempre a mesma coisa. Ele, então, vai em busca de novos alimentos para sua família, em uma horta onde seu pai costumava chamar de Zona Proibida. Ao entrar nessa horta, seu pai é sequestrado em seu lugar pelos humanos, que trabalham em uma fábrica de cosméticos e faz experimentos nos animais. Com a ajuda da sua irmã mais nova, Gabi, Nico e seu novo amigo, o Ratinho Rata, embarcam em uma aventura cheia de perigos para resgatar o Papai Coelho. Matheus, fala pra gente quem é o Nico. Nico, ele é um coelhinho que, ao mesmo tempo, eu me, tipo, ele foi um pouco baseado em mim, para ser sincero, que ao mesmo tempo ele é muito corajoso, mas ao mesmo tempo ele é extremamente covarde, né? Então o Nico, ele tem esse espírito de aventureiro meio medroso. Eu acho que isso seria, pelo menos na minha visão, foi meio que um diferencial, botar um protagonista que tem esse lado, né, meio balanceado, né, desses dois, tanto como ser corajoso e também medroso. Não sei se eu soube explicar. Tem dois medos ali, né? Porque a gente é feito disso, né? A gente é feito de medo e coragem. Exatamente. Né? Eu acho que o ser humano, o animal em si também, instinto, tá todo ligado. Então, quando a gente usa o nosso personagem, a gente como inspiração para o nosso personagem, é exatamente isso, a mensagem que a gente quer passar. Somos feitos de sentimentos que precisam ser equilibrados. Nem todo mundo é feito só de medo e nem todo mundo é feito só, sei lá, de coragem, por exemplo, né? Agora, essa capa, você publicou teu livro de maneira independente? Ela foi pela Ases da Literatura. Ases da Literatura, é uma editora. Isso é. Aí ela tem uma parte que é só de livros infantis, que é a Asinha. Olha que interessante. Você gostou dessa experiência de publicar por editora? Ou você tem planos, por exemplo, numa próxima publicação, fazer de maneira independente? Então, foi uma primeira experiência, um primeiro contato e tudo foi empolgante, né? Quando a gente tem o seu primeiro livro, a gente fica com aquela empolgação, tudo é uma novidade. E eu meio que gostei bastante da experiência, foi muito bem recebido, né? No caso, todos os processos eu acompanhei, né? Eles só não pegaram, olha, isso aqui não. Eles, no caso, todo instante, eles me incluíram muito, né? Inclusive na arte.
o próprio desenho, eles chegaram e perguntaram, olha, se você tiver uma base mais ou menos de como ser, com a sua visão, você envia pra gente que a gente tenta reproduzir isso. Até também tenho aqui, eu já vim preparado, essa aqui foi o primeiro rascunho do Nico, que não sei se está dando para ver, mas foi minha irmã que desenhou. Aí foi disso aqui que veio isso, uma grande mudança, né? Mas... essa capa, gente! Olha a capa do livro do nosso autor, que coisa belíssima. Que trabalho extraordinário. Foi. Eu Ela achei ainda também. é mais linda no formato físico, né? É. Que capa Que maravilhosa. Agora, quantas páginas tem seu livro, Matheus? Aqui no físico ele deu 58, né? Aí no outro deu 49, se eu não me engano. No físico, no digital deu 49. Isso. Você levou quanto tempo para escrever essa história? Então, eu sou um tipo de pessoa que eu sempre fico revisando. Então, é um processo, eu escrevi uma coisa, nossa, tá super legal. Daqui a um tempo eu olhava e falava, gente, isso tá péssimo, tem que melhorar. Então, esse processo deu uns 4, 5 meses. Uma coisa tão pequena, uma história tão pequenininha, mas eu queria ter toda uma dedicação e, tipo, no caso, transmitir a mensagem que eu imaginei, né? Porque, no caso, é muito fácil você pensar numa coisa, mas na hora de reproduzir ela é muito, muito difícil. Então era assim, fazia um trecho, mandava para alguns amigos, olha, tá bom, tá certo, o que você entendeu? Aí a pessoa dava a sua interpretação e falava, é isso aí. Então tá certo. E foi um longo processo. Você sabe que daqui a um ano, quando você reler o seu livro, ele não vai estar bom, você sabe, né? Eu já Então, li ele, já falei, caraca, como? sabe o que é isso? Isso faz parte do processo de amadurecimento do escritor, não só relacionado à escrita, mas também às ideias. O teu livro, daqui a 2 anos, quando você reler, ou daqui a um ano, quando você pegar nele de novo, você vai falar assim, meu Deus do céu, isso aqui podia ser diferente, o que eu pensei na hora de botar isso? E aí você não consegue mais. Então, por isso que é importante você escrever, mandar para a revisora, voltar a ler de novo, acabou, encerra aquele ciclo. Se o livro tiver que voltar, ser revisado, vai ser no futuro, senão você vai ficar preso a ele para sempre. Porque sempre você vai achar que poderia ter sido melhor, que poderia ter sido de outro jeito. Isso faz parte do amadurecimento da escrita e das ideias de quem produz arte. Agora, eu li o teu livro, tá? E ele é lindo. Ele é lindo. Obrigada. Você não precisa ficar aí se cobrando compulsivamente, porque o seu livro é lindo, a mensagem dele é muito bonita, o final me emocionou, e eu queria que você falasse pra gente do que trata o teu livro. Fala pra gente o que é As Aventuras do Coelhinho Nico. Ele fala sobre, no caso, maus tratos aos animais, mas de um ponto de vista em que a gente olhasse de uma forma diferente, do ponto de vista dos próprios animais. Porque a gente não, tipo, não me incluo nisso, mas tem muita gente que coloca um animal como é só uma coisa que ele não tem sentimento, não pensa, então é só como se fosse um objeto. Mas não, eles são seres vivos. Então, no caso, eu queria muito que a pessoa, quando lesse, que aí veio o ponto de vista do adulto, né, ele olhasse e criasse uma empatia. Esse livro é como se eles olhassem o ponto de vista dos animais que estão em meio àquela situação. O que aos nossos olhos é uma coisa tão simples e boba, para eles não. Entende? Então, no caso, o livro ele fala exatamente sobre isso. Agora, nesse conceito todo, né, abordando esse tema, eu vi que você trouxe dilemas durante a leitura,
independente se é para criança, para adolescente ou para adulto. O livro, na minha concepção, traz temas que precisam ser explorados, conversados, porque a gente está falando de relações humanas, bichinho com humano, maus tratos. A gente tem uma personagem que é gente boa pra caramba e defende os animais, luta pelo bem deles. Então, assim, nesse contexto geral, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você escrever o seu livro? A parte mais fácil e a parte mais difícil. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a parte mais difícil foi o tipo de público que eu queria atingir. No caso, foi como você mesmo. O livro, ele é um infantil, mas que também tem uma pegada meio que pro adulto. Eu queria muito que os dois lados conseguissem curtir o livro, entende? E ao mesmo tempo dar uma lição de vida. Como até os próprios, eu me inspirei muito nos próprios filmes da Disney, né? Porque a gente vai no cinema, uma coisinha de criança, a gente sai lá com caramba aos plantos, falando, meu Deus, esse filme mudou a minha vida. Então é mais ou menos essa pegada que eu queria, entende? Então essa foi a parte mais difícil, fazer isso acontecer, entende? Você sabe que você falou um negócio bem legal agora. Quando a gente vai ao cinema ver os filmes da Disney, iludidos de que são filmes para criança, teve uma vez que eu fui ver Divertidamente. Eu amo cinema, isso foi antes da pandemia, evidentemente. E aí eu tentei, tinham adolescentes, crianças, e eu comecei a assistir o filme, né? Na hora que o filme acabou, tinha uma idosa do meu lado. Ela devia ter, sem brincadeira, uns 92 anos. Ela estava sozinha, ela estava extremamente emocionada. Eu não sabia, na hora que as luzes acenderam, que eu falei, estava todo mundo emocionado, né? A gente se emocionou. E aí, no final, quando eu me deparei com ela, ela falou assim, minha filha, isso é tudo, menos filme de criança. Quer dizer, atinge todas as idades, porque a mensagem daquele filme é para todo mundo. E isso acontece na literatura também. A gente olha uma capa, acha um livro infantil, e a mensagem que contém lá dentro é muito superior ao público que, né, de repente está sendo destinado. E eu fico muito feliz em conhecer um escritor que se propõe a isso. Você fez um trabalho excelente com o seu livro, eu gostei bastante, porque independente de ser infantil ou não, traz uma mensagem que é para todo mundo. Você tem bichinho de estimação em casa, Matheus? Sim, e um deles acabou de latir. Tenho 2 cachorros e uma gata. Theo, Luke, são os cachorros, e a gata Sabrina, que estava tentando abrir a porta para participar da live. Sabrina! Imagino. Como é que não deve ser o seu dia a dia com seus bichinhos, gente? Agora, ô Matheus, eu costumo dizer que um bom escritor, ele é um excelente leitor, né? Mas não necessariamente um leitor é um escritor. Como é que é a tua relação com a leitura? Você é aquele cara que lê, que gosta ou não? Eu gosto muito de ler, bastante. E também eu trabalho com a leitura porque também estou estudando para ser ator. Então a leitura faz parte da minha vida, né? Então é uma coisa que não adianta. Posso não querer, não gostar, mas a leitura sempre vai estar presente. E então é melhor me entregar, né? E é até bom. Eu não curtia ler, mas quando eu decidi seguir essa carreira, eu falei assim, não, eu tenho que me obrigar a ler, porque isso vai ser bom, né? E acabou que quando eu peguei o livro pela primeira vez, eu falei, caramba, é como se fosse ver um filme. E não larguei mais. Então sempre tô vendo o livro,
Eu gosto mais de físico, né? Eu não gosto muito de e-book, porque, no caso, eu perco a atenção muito rápido. Então, eu gosto muito de séries de livros, porque eu não me contento com o final. Um livro não é o suficiente para mim, eu quero mais. Tá, acabou, o que aconteceu? Eu quero mais. Então, se tiver um livro de 10 livros, eu ótimo, devoro eles em um mês. Que maravilha! O que tu tá lendo agora? No momento, agora, eu não tô lendo nada. No momento, agora, eu não tô lendo porque o tempo tá muito corrido. Então, não tô tendo, porque eu faço faculdade, né? Tô também trabalhando em outros projetos de livro, então tô me dedicando muito a isso. Isso é Mas, importante. A gente já ia até. Eu já estou até curiosa para saber o que vem aí depois de Nico. Tem alguma previsão de publicação? Tá perto, tá longe, já está em processo? Como é que tá isso aí? então, eu gosto muito de criar histórias. Então, eu começo uma história, daqui a pouco eu dou uma parada e tenho uma ideia de uma outra. Então, eu trabalho várias histórias consecutivamente. Por isso que eu acho que não dá tempo. Minha mente é assim, meio louca. Mas eu tenho ideias até mesmo para uma sequência do Nico. Ela já tá pronta praticamente. Então, possivelmente, se me permitirem, eu posso estar lançando ela ano que vem. Então, isso Rápido! é. Porque eu me esperei muito. Assim que eu acabei, eu falei assim: não, acho que tem mais coisas aí para ser contada. Ai, que Aí, delícia! só que eu tô estudando também o tema, né? O que eu vou abordar, né, no próximo livro. E que se iguale à mesma qualidade do primeiro, né? A gente não pode fazer uma coisa corrida e encher linguiça. Não gosto disso. Então, é por isso que eu estou me dedicando muito a esse projeto, para fazer com que ele dê certo e que as pessoas que gostaram do primeiro olhem para o segundo e falem: nossa, que legal, ele conseguiu manter o mesmo nível e que venha os próximos por aí. Muito bem. Agora, a gente está vendo aí, né, no mercado editorial, que os e-books, essa relação com os leitores, ela tem crescido cada vez mais. As pessoas estão acessando e-books, ou seja, livros digital, muito mais rápido do que o livro físico. Isso se dá em fatores: praticidade, comodidade, preço mais acessível. Você, como escritor, já deve ter percebido isso na dinâmica de venda dos seus livros. Como é que você vê essa relação de livro físico com e-book, como leitor e como escritor? Escritor porque publica e leitor porque consome. O caso foi, como eu já tinha falado, eu não curto muito no caso, o digital, porque eu sou das antigas. Eu gosto de ir até a livraria, aquele cheirinho do livro, eu gosto disso. Né? Mas estamos em uma nova era. Não adianta, a era digital ela está tomando conta, né? E a nova geração que está vindo, ela está muito dentro disso. Hoje em dia, se você olhar para trás, que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, não existe mais locadora. Não existe mais. Então as coisas vão evoluindo. Então, ou a gente abraça essa causa, né? Ou a gente enlouquece, a gente fica preso ao passado. E isso não é bom, né? Conforme os anos vai passando, é sempre bom você estar se atualizando. Então eu vejo como se fosse a mesma forma que eu vejo um livro físico, né? Só que totalmente diferente. E as coisas estão muito aceleradas. Hoje as pessoas consomem muita coisa em muito pouco tempo, né? O tempo que eu paro para ler um livro físico é porque eu fui criado dessa forma, dessa geração. Mas a geração de agora não sabe o que é isso. Então a gente tem que abraçar essa causa, né? Quem não se permitia isso, infelizmente, não vai muito longe, porque a questão é só evoluir.
A tendência é o digital permanecer e em algum determinado momento o papel aí, né, o livro Ficar extinto. físico virar museu, né, as nossas É. livrarias virarem museu. Agora, Matheus, você consegue ler um pouquinho aí do seu livro pra gente? Ah, sim. Ainda bem que eu tô com óculos aqui. Eu uso óculos. É, deixa eu ver, tem algo específico que você gostaria que eu O que lesse? você quiser ler, só para dar um gostinho aí para os nossos leitores, ouvintes e seguidores. Lembrando, gente, que essa entrevista vocês vão poder assistir no canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro, aqui no meu Instagram, no NickMM18, e no Instagram do nosso autor, tá? Que eu vou deixar marcado aqui na live. Tá bom. É o capítulo 3. Ao chegar na sua toca, Nico contou a sua mãe e irmãos sobre o que aconteceu, deixando todos em pânico. A mamãe coelho chorou de tristeza. Ao ver sua mãe triste e chorando, Nico ficou triste e se sentiu culpado. Então, ao anoitecer, ele resolveu sair de casa, pulou a janela e entrou na floresta escura em direção à zona proibida. Ai, ai, dá até vontade de ler de novo. Eu vou te falar, dá até vontade de ler de novo esse livro. De Ai, tão que bom. lindinho que ele é. Me diz uma coisa, na sua família só você escreve? Não, também tem uma minha irmã também que está se aventurando também na escrita. Estou até ajudando ela numa história que ela está escrevendo, que por ser tão nova, mas é um conteúdo tão interessante, que até falo, Ela é nossa, mais nova que você? ela é mais nova do que eu. Então, ela também está tentando entrar nesse mercado também. Qual é o nome dela? É Mariana. Mariana, se você assistir a live, escreva quando você estiver com seu livro pronto, vem aqui para gente divulgar o seu trabalho, viu? Porque quanto mais autores novos, novos não só na idade, mas no mercado também, eu fico enlouquecida, porque eu quero conhecer o trabalho, eu quero ler o livro, eu quero saber o tamanho da potência da geração que está chegando. Tá bom? Então, terminou o livro, me manda um direct. Tá intimada. Agora, o que a tua mãe, por exemplo, fala de ter dois filhos aí, escritores? Ela ficou surpresa. Bastante surpresa, porque até então ninguém tinha manifestado essa questão da leitura, né? Foi tudo meio que um segredo. Quando foi, olha, pronto, vou lançar um livro. Foi algo mais ou menos assim. Então ela ficou bastante surpresa por a gente ter esse olha só, essa escrita. Né? Ela não esperava. Ela não Pois é. esperava. Eu acho que quando a gente escreve, todo mundo pode ser escritor, né? Mas somente os corajosos é que publicam. Todo mundo pode escrever, mas publicar é só quem tem coragem. Porque quando a gente publica, a gente se expõe. A gente se expõe para a família, para os amigos, para o cônjuge, para colegas de trabalho. Então, a primeira coisa é, será que eu publico? O que vão pensar de mim quando lerem o que eu acabei de escrever? Então, Esse publicar era o meu medo. Quem me é... obrigou a publicar foi minha irmã, porque eu não tive coragem, né? Foi ela que falou assim, abraça essa causa, quem sabe? Porque o Nico, ele seria para mim participar de um concurso. Acabou que eu não consegui. Aí eu falei assim, então não é para ser. Aí ela, não, você vai publicar isso. Procura outra. Aí eu, não. Se eu nem retornaram o e-mail, então porque não era bom o suficiente, eu sempre pensei nisso. Eu me sabotava. Aí acabou que
4 editoras que eu mandei, as 4 retornaram. Eu falei, uau! Falei, nossa. Então, é sobre isso, né? Aí acabou que, né, eu olhei a oportunidade que me veio, bateu na porta, eu atendi e falei, então se joga. Foi por isso que eu tive muita ansiedade em saber se a história era boa o suficiente para quem fosse ler. Eu me cobrei muito. Que bom que você perdeu esse medo e publicou, experimentou, né? Vivenciou essa experiência, porque depois do primeiro livro a gente quer publicar sempre. A gente amadurece a ponto de não querer mais pensar no que o outro vai pensar da gente. A gente só quer, assim, sentar, escrever, publicar e passar nossa mensagem. Aí, quando a gente abraça essa causa, acabou. Ninguém mais segura um escritor publicado, não só no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo. Agora, teu livro tem audiobook? Oi? Teu livro tem audiobook? Não, infelizmente não. No momento não, mas posso estar trabalhando nisso. Já estava pensando justamente nisso. Eu falei, olha, tá na hora de um audiobook. Só que eu ainda não tive tempo de elaborar algo assim, falei assim, não. Mas só por você ter falado nisso já me acendeu. Vou voltar com esses planos de novo. O audiobook ele é inclusivo, né? Ele pega aí uma galera que tem dislexia, deficiência visual, uma galera que gosta às vezes não consegue ler livros físicos, ou, por exemplo, acessar um e-book, mas está ouvindo ali a tua história. É extremamente inclusivo. É uma ferramenta que está fortíssima no mercado. Então, se você puder investir, invista. O leque de leitores é agregador, vale muito a pena. Agora, ô Matheus, qual é o teu escritor favorito e a tua escritora? Meu escritor favorito é a Fernanda Torres. Nossa, eu li a biografia dela. Eu ainda não tive essa oportunidade. Putz, eu só li o fim, que foi o primeiro livro dela. Uma das melhores biografias que eu li femininas ano passado. Olha, é sensacional. Eu gosto muito dela como atriz. Quando eu soube que ela lançou o livro, eu falei, nossa, vamos lá, vamos ver. Aí eu peguei, me apaixonei pelo livro dela, participei até de uma live dela sobre divulgação de livro e só aumentou meu amor por ela. Então foi algo... A biografia dela, cara, eu li assim, numa sentada, porque eu conheço, é desse tamanho a biografia dela, mas ela vem contando, parece que ela tá conversando com você enquanto tu toma café, porque ela vai falando da família que veio de não sei aonde, ela conta fatos históricos, porque ela pegou Getúlio, ela pegou Lenin, ela conta todas essas passagens, como ela chegou aqui para fazer parte do teatro, o povo que ela conheceu aqui, a ditadura. Cara, o livro dela é assim. E ela conta, e ela fala de um jeito, pelo menos eu vi isso no fim, que foi como você falou, como se você estivesse conversando, fosse tão íntimo. Ela não é aquela coisa mais centrada, tudo. Não. Quem já viu a entrevista dela sabe que a escrita dela é igual ela estivesse falando. Então eu fiquei com... Fica aí a dica da biografia da Fernanda Torres. Vou ler. Então esse é o livro que eu vou ler agora. Vou procurar ele para ler. Tirar um tempinho aí e vou ler. Muito bem. Qual é o teu escritor que tu falou? Foi a Fernanda, a própria Fernanda. Não, e o escritor favorito? Escritor favorito? Pode ser americano? Pode. Stephen King. Ele é unânime. Nada a ver com a temática que eu trabalho. Mas é sobre isso.
Você sabe que eu li um livro do Stephen King que foi Belas Adormecidas, né? E eu li assim, apaixonada. Eu falei, achei o escritor da minha vida. Logo depois eu fui ler o Instituto. E aí eu quase queimei, joguei fora. Eu falei assim, eu nunca mais leio nada do Stephen King. Eu não quero esse homem na minha frente de ouro. Nunca O mais eu livro dele é assim, a gente ama odiar ele. Gente, o cara me jogou lá do 100 pro 0, de uma leitura para outra. Olha, a minha revolta era tanta que eu falei assim, não é possível que um cara escreveu Belas Adormecidas nesse grau de genialidade e me manda o Instituto, uma merda de livro, um livro ruim pra cacete. Falei, não, vou ter que mandar e-mail pra esse escritor, arrasando com ele. Bloqueei até da minha rede, que eu não quero nada dele. Ele tem os seus auges, como também tem, né, os seus baixos, que a gente fala assim, nossa, será que foi ele mesmo que escreveu isso? Gente, né? Não é possível, é muito doido isso, né? Agora, ô Matheus, você como escritor publicado, qual é o conselho que você dá para novos autores? Novos, inclusive, com sua irmã, que está entrando no mercado. Não parar de acreditar no seu projeto. Se você acha que o seu projeto, se você tem uma visão, né, no seu projeto, você vê ele dessa forma, você não se enquadre ao que muitas editoras querem, né? Porque às vezes eles não foi o que aconteceu no meu caso, mas eles gostam muito de mexer na sua história para se enquadrar ao público só por venda. Vender é muito bom, não vou dizer que não, mas é o seu rosto que está ali. Então, às vezes, eles mexendo em algo que você sabe que não vai ser legal para sua história, pode acabar tanto com o seu prazer de leitura quanto com a sua própria imagem, né? Então, muitas editoras às vezes fazem muito isso só para poder lucrar em cima. Então, acredite no seu projeto, você sabe que ele tem potencial para isso, e também não aceite não como resposta. Se não deu de um lado, vai para o outro e não parar de acreditar nele. Se ele está ali, é porque ele tem um propósito. Sensacional, eu gosto assim. Agora, vamos fazer uma rapidinha literária? Bora. Não sei o que é, mas bora. São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Olha... Você prefere livro único ou série? Série. Ler de dia ou à noite? Ler de dia ou à noite? De dia porque eu não consigo ler à noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler? Mato um. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Sai correndo porque sou ciumento. O Matheus é dos meus. Agora, Matheus, você sofreu com bloqueio criativo durante o processo de escrita ou não? Sim, na verdade eu comecei por causa de um bloqueio criativo. O livro ele foi para desbloquear e acabou que eu criei uma história. Então foi algo que minha mente, eu não sei como ela trabalha. É aquele tiro que deu certo, né? Um tiro que deu certo. Exatamente. Que coisa engraçada, né, gente? Como é que a mente funciona? Agora, Matheus, quem quiser comprar o seu livro, aonde ele está à venda, consegue livro físico, tem e-book, no seu Instagram,
É por site? Aonde está o seu livro? Como é que o leitor acessa ele? Então, nós temos na Amazon, Magazine Luiza, Extra, Carrefour, Estante Virtual. Tem mais uma também, que eu não lembro. Mas essas são as principais. E também pode ser comigo também. Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é @mateus.janu. E comprando comigo ainda vem com uma dedicatória ainda. Olha que maravilha, gente. Eu vou deixar aqui na live, tá? Quando ela estiver gravada, o Instagram do nosso autor. Vou marcar ele para que vocês possam aí acessar o Instagram, seguir, interagir, acompanhar o trabalho, ver próximos livros que estão chegando, porque o nosso autor já falou que vem coisa boa por aí. Então, cabe a nós aguardar ansiosamente pelas novas publicações e eu, evidentemente, vou aguardar a sua irmã chegar no mercado literário para conhecer o livro que ela vai publicar. E eu vou cobrar, hein? Fala para ela que eu vou cobrar, que eu cobro. Quem sabe no próximo encontro ela já não esteja já com o livro publicado. Olha, você quer até arrepiada agora, gente! Tem que rolar. Eu gosto assim. Querido, que prazer ter você no meu projeto esse mês. Que bate-papo delicioso. Você é uma pessoa extremamente agradável, simpaticíssimo. Eu quero te agradecer por esse tempo que você forneceu para vir aqui conversar, interagir. É muito bom quando o escritor se propõe isso. Eu quero te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo para você. Que você não pare de escrever. Quero ler mais coisas suas. E o espaço aqui está aberto para quando você quiser voltar, tá? Já vou voltar. Adorei a entrevista. Vou voltar sim. Escreve o que eu tô dizendo. O próximo livro eu vou chegar, mandar, vamos de live? Vamos. Ai, que delícia! Agora, eu não lembro, o Nico virou episódio de podcast? Virou. Gente, então, o livro do nosso autor, tá? Ele é tema exclusivo de episódio no podcast chamado Do Livro Não Me Livro, que vocês podem ouvir pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music e pelo canal do YouTube. O livro é As Aventuras do Coelhinho Nico, do escritor Mateus Januário. Então, vocês têm N opções para acessarem não só essa entrevista, mas também ao episódio do livro do nosso autor. Que maravilha! Muito obrigada, Mateus. Obrigada de verdade, tá, querido? Tá bom, por me deixar estar aqui. Quase não rolou, né? Foi umas idas e vindas aí, mas Deus sabe o que faz. Deu tudo certo. Gente, quero agradecer todo mundo que assistiu, interagiu, que vai assistir ou que já assistiu. Um beijo. Lembrando que a maratona do mês de setembro termina amanhã. Amanhã é o último dia. A gente para e só retorna em outubro com mais autores. Mas os episódios no podcast continuam diariamente, tá bom? Beijo, gente. Mateus, beijo, amor. Obrigada. Até a próxima, hein?